Bom dia, pessoal. Quero compartilhar com vocês o que eu considero uma descoberta minha, né? Acerca do funcionamento do motor do Ford Ka-3 cilindros, né? Considero uma descoberta minha. Já há muito tempo a gente vem comentando acerca da temperatura do motor, né? Do fato desse carro ele alcançar a temperatura exata num espaço curto de tempo e que também ele ultrapassa essa temperatura essencial para o bom funcionamento do motor num espaço curto de tempo, gente. Né? Por que isso acontece? Né? Vocês vão ficar sabendo agora por que isso acontece. Né? Apesar desse carro ser muito atraente, né? Há um histórico de problema com esse motor, né? O motor desse indivíduo aqui, né? Mas eu particularmente fiquei encantado, né, em saber que um cara muito inteligente montou esse motor de uma forma que eu acredito que ele funcione diferente dos outros. Eu vou explicar para vocês. Né? Esse motor ele trabalha, o seu funcionamento é semelhante, né, ou similar ao de uma caldeira, gente. Eu trabalhei numa empresa que tinha uma caldeira. E como funcionava a caldeira? Né? A caldeira, o primeiro ponto, né? Você tem que ficar atento à temperatura ideal, né, do funcionamento da caldeira, dependendo o serviço que ela está prestando, né? Qual é a função que ela está exercendo. Então, nessa empresa tinha uma caldeira, tinha uma pessoa responsável por ficar monitorando a temperatura da caldeira, né? Colocando lenha e essa caldeira, havia uma preocupação da empresa, né? Que montou lá um galpão para colocar essa caldeira onde era semi-aberto, né? Corria ventilação. Então, a grande preocupação com o sistema da caldeira é a temperatura dela. Ela tem que manter aquela temperatura exata, né? Não pode ser mais baixo e também não pode ser mais alto. O motor do Ford Ka, gente, ele funciona da mesma forma. E eu vou mostrar para vocês o que é que o cara fez, o engenheiro fez nesse motor. Esse cara é muito inteligente. Vou mostrar para vocês, né, a genialidade desse cara. Tem que tirar chapéu para ele. Essa. Aonde é que está o segredo aqui, gente, desse motor? Onde é que está o segredo? O segredo está aqui, aí. Bem nesse plásticozinho aqui, ó. Tá vendo? O que ele fez, gente? Ele diminuiu a passagem do fluido de freio, do fluido de arrefecimento do motor. Diminuiu ela. Por quê? Para aumentar a temperatura, ou para alcançar a temperatura em um espaço curto de tempo. E aí ele colocou uma válvula termostato, né? Uma aqui embaixo, outra lá em cima. Uma para manter a temperatura, fazer essa função ali da pessoa que monitora a caldeira, né? Na temperatura exata, uma embaixo e outra em cima. Entendeu? Não colocou nenhum acabamento em cima do motor, se preocupando principalmente com esse fator, que é o fator dele não passar da temperatura. Então aqui está o segredo. Nenhum carro tem esse sistema, gente. Aqui a pressão é muito grande aqui, então o que acontece? Esse carro ele alcança a temperatura ideal do motor em espaço curto de tempo, né? Muito rápido, e é esse vapor que confere a ele toda aquela força, gente, que ele tem, e ele consome menos. O grande problema gente, que o cara que fez esse carro, o engenheiro que produziu esse carro, ele não produziu para rodar no Brasil.
Esse é o único carro que eu conheço que tem duas válvulas, que tem o dever de manter a temperatura do carro exata, né? Duas válvulas de termostato, né? Uma para a parte de cima e outra para a parte de baixo. Só que assim, gente, como a caldeira, para esse funcionamento ser exato, redondinho, 100% excelente, ele precisa que a temperatura ambiente, a temperatura externa, a temperatura de fora seja boa. E o que acontece? Aqui no Brasil, gente, aqui em Campo Grande, no dia de sol aqui ele dá 40 graus em cima e dá 80 graus no asfalto. Né? Aí eu não quero nem falar de Cuiabá e outros estados que é quente pra cacete. Tá entendendo? E esse é o fator desse carro dar problema, é realmente esse, a questão da temperatura do motor. Né? Esse carro, na minha concepção, gente, ele tinha que ser proibido de vender no Brasil. Né? Para mim, esse não é um carro para você trabalhar de Uber, né? O dia inteiro forçando ele. Esse carro, ele não foi produzido para isso, pelo menos aqui no Brasil. Esse carro foi produzido para rodar bem em países europeus, né? Onde o clima é estável ou é frio. Entendendo? E é isso aí, gente. É isso aí. O Ford Ka é isso aí. É um motor que tem os mesmos traços de uma caldeira. Parabéns aí pro engenheiro, né? Mas infelizmente, gente, aqui no Brasil, olha, só ele tem que ser aquele famoso carro de passeio, né? Que tu sai de casa para o serviço, do serviço para casa. Ou se não, para viajar. Esse carro aqui para viajar, ele é excelente, esse carro para viajar, porque aí tu vai manter uma velocidade única, né? O motor vai ficar refrigerado com ar externo, né? E aí tudo bem. Mas é isso aí, gente. Até a próxima.